Glória a Deus. Amém. Acho que o problema era comigo mesmo aqui, né, irmão divino? Amém. Meus irmãos, vamos estudar a lição de número 2 hoje, cujo título é A Criação Revelando a Glória do Criador. Eu convido para estar conosco aqui, para já tomarem os seus assentos, o pastor Rodrigo Cabreiro e o pastor Ocimar. Ambos serão os nossos mestres desta manhã, que vão nos ensinar a palavra de Deus, visto que estamos aqui estudando o livro de Gênesis. A nossa revista está muito especial, meus irmãos, nesse trimestre. Você que ainda não adquiriu a sua, faça o quanto antes ali na nossa tesouraria. Estamos estudando durante esses 3 meses o livro de Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Nós, na última lição, vimos um panorama do livro de Gênesis, do Éden a Babel, e hoje vamos estudar sobre a criação revelando a glória do Criador. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis 1, 27, que diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A verdade aplicada diz: o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da vida. E os nossos objetivos da lição são os seguintes: apresentar a origem e o propósito da criação, destacar as amostras da glória de Deus no homem e falar sobre a restituição do propósito original. Os irmãos que estão com as suas Bíblias, o nosso texto de referência é Gênesis capítulo 1, versículo 26, 28 e 31. Diz o seguinte a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e amanhã o dia sexto. Amém? Meus irmãos, nessa manhã nós vamos iniciar aprendendo da palavra de Deus com o pastor Rodrigo Cabreiro. O nosso tópico 1, que diz respeito à origem e ao propósito da criação. Na lição anterior, nós, como disse, vimos um panorama de Gênesis e abordamos o aspecto inicial da criação até o ápice da queda que se deu no dilúvio e posteriormente também na Torre de Babel. Nós vimos que a queda colocou a humanidade em oposição a Deus e também a colocou sujeita ao seu justo juízo. Nessa lição, então, nós vamos ver o propósito de Deus em criar todas as coisas perfeitamente. Nós vamos ver que o nosso Deus glorioso, Ele manifesta a sua glória também através da sua criação, como Paulo diz aos Romanos. E nesse tópico 1, com o pastor Rodrigo, vamos ver sobre a origem e o propósito da criação. A paz do Senhor, pastor Rodrigo. A paz do Senhor, pastor Harbert, pastor Ocimar, todos que estão presentes aqui na nave, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, a paz do Senhor, um bom dia. E é algo glorioso quando nós estudamos a criação e verificamos a importância, a relevância que Deus deu para o homem dentro de todo esse processo da criação. Inicialmente, nós vamos estudar a origem e propósito, né? Então, a origem da criação é basicamente Deus. Deus, ele decidiu criar todas as coisas e os elementos, inclusive, foram criados, não existiam os elementos, mas Deus criou os elementos, né, o que mostra realmente o poder, a capacidade de Deus para agir em favor do homem, para agir em favor da vida. Então, a origem da criação está em Deus. Mas é importante nós notarmos também o que está registrado em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra,
e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus estava na criação, comandando o processo de criação, mas também devidamente acompanhado pelo Espírito Santo, que já se movia, para que houvesse vida, para que houvesse existência, para que nós estivéssemos hoje aqui. E outra questão também fundamental é que está em João, Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E diz que no princípio ele estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a Bíblia também nos confirma claramente a participação de Jesus Cristo dentro do processo de criação. Então nós verificamos o quê? Uma atuação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o propósito da criação do homem, o propósito de nós sermos criados, é justamente para dar glórias a Deus, para termos uma vida de louvor, de gratidão, né? De agradecer a Deus pelas coisas. É tão importante isso, a gratidão, você agradecer a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui com outros irmãos, aqui na igreja, num dia de domingo, né? Então nós temos que sempre sermos gratos a Deus pela vida, né? E nós vemos também o quê? O poder, a majestade de Deus, o poder de Deus, eles estão expressos na criação. Quando nós olhamos aí para a natureza, por todo o processo de criação, nós vemos claramente aí o poder de Deus, né? A majestade, o domínio de Deus, a capacidade de Deus para criar, porque são tantas coisas, são tantos detalhes que nos cercam, que nós temos a certeza que realmente nós temos uma inteligência por trás do universo. Há uma inteligência por trás do universo. As coisas não aconteceram ao acaso, houve uma reação aqui, uma reação ali, e acabou gerando vida. Mas nós vemos que é algo diferente. Quando nós estamos ali fazendo a leitura de Gênesis, capítulo 1, nós vemos o quê? O que foi criado primeiro, e hoje já é aceito isso pela ciência, a ciência não aceitava. Hoje ela já passa a aceitar que primeiro veio a luz, né, para justamente ter uma organização. Eu ontem estava pensando, sem luz é complicado, né? Como é que você vai ver o que está à volta aí sem luz? Então, o que foi criado inicialmente foi justamente o quê? A luz, né? Na sequência, ele vai ali em Gênesis 1, ele fala justamente o quê? A separação das águas de baixo e a separação das águas de cima e a expansão, né? Então, outra providência de Deus foi a separação das águas. Já no terceiro dia, Deus cria a terra seca, Deus cria plantas ali também, que são fundamentais. Então, todo um processo de criação. No quarto dia, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, animais aquáticos e aves. E no sexto dia, os outros animais, o homem e a mulher, de uma forma bem resumida. Então, nós observamos no nosso planeta hoje, 70% da superfície do planeta ela é coberta de água, né? E isso aí tem realmente um sentido. E apenas 3% dessa água é água doce, né? E a água potável é apenas 1%. Mas, embora nós vamos olhando esses números, né, vendo, poxa, com a quantidade tão reduzida aí de água doce, mas Deus fez de tal forma que o homem ele é suprido, né? Nós temos aí mais de 8 bilhões de pessoas no planeta e as pessoas são supridas. É uma população realmente muito grande. O homem realmente ele cumpriu de se povoar e de encher a terra, né? Mais de 8 bilhões de pessoas.
Então, quando nós vamos lembrando aí desse processo de criação que eu falei de forma bem resumida, nós temos o quê? Nós temos aí o oxigênio também, nas plantas e nas algas, né, que é para a nossa sobrevivência. Nós precisamos do oxigênio. E isso aí vem para nós justamente pelo processo da fotossíntese, né? Então, nós vemos aí a atuação dessa energia que vem do sol e chega até as plantas e é transformada em fotossíntese, né, que permite também a criação aí do oxigênio, né? Outro detalhe importante, nós não vamos obviamente esgotar, mas vamos trazer alguns elementos que são mais importantes no nosso dia a dia. Então, a luz solar, que ela demora aproximadamente 8 minutos para chegar até a Terra, mas isso nos dá o quê? Um conforto térmico. Nós precisamos realmente da luz solar, né, para o nosso conforto, para uma temperatura agradável aqui do planeta. E quando nós olhamos aí para a atmosfera da Terra, as várias camadas da atmosfera, uma delas que entra em destaque é justamente o quê? A camada de ozônio, que serve para a proteção da radiação dos raios B, né? Então, nós observamos que tudo foi criado justamente para que o homem pudesse viver aqui na Terra, né? A inteligência, essa capacidade de Deus, né? A questão também da gravidade. Então, nós já vamos vários elementos aqui que nós já falamos e que eles nos mostram realmente Deus como o grande autor da vida, Deus como o grande criador que está atrás de todos esses elementos para que o homem pudesse ter uma vida agradável aqui na Terra, né? E o que a Bíblia nos revela, e nós sabemos, é que nós servimos a um Deus que ele é autossuficiente, autoexistente. Às vezes a pessoa fica preocupada, quem criou Deus? Deus, ele sempre existiu, né? Ele não foi criado. Como nós olhamos aqui, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, mas Deus sempre existiu como autossuficiente, autoexistente, onipotente, onipresente, que comanda todas as coisas, né? E o homem, ele foi criado para um propósito glorioso. A Bíblia muitas vezes não deixa muito claro porque Deus criou o homem, mas quando nós vamos lendo Gênesis, o processo de criação, o processo de interação de Deus para o homem, né? Isso aí nós vamos encontrando alguns sinais, alguns elementos, né, que vão nos mostrando o que Deus quis se tornar conhecido da humanidade. Deus quis se relacionar com o ser humano, né? E o propósito maior de Deus é justamente para que ele fosse conhecido, para que ele fosse adorado aqui no meio do seu povo, né? No meio das pessoas de uma forma geral. E nós temos alguns subpropósitos também, né, que estão relacionados com esse propósito de Deus se tornar conhecido, é que Deus tem uma grande alegria em se relacionar com o homem e com a mulher. Ele gosta de interagir com o homem. Então, ele criou, sabia que o homem iria cair, mas mesmo assim, ele se manteve firme no seu propósito de se relacionar com o homem, de se aproximar do homem, né? E também ele cria o homem para o quê? Para contribuir com o cuidado da criação, para servir ao Senhor, para celebrar a vida, que é algo importante que nós fomos criados, para glorificarmos a Deus, ou algo que também não deixe escapar, que Deus criou o homem para viver em família, para realizar os seus sonhos aqui na terra. E é tão bom quando nós realizamos os nossos sonhos, quando nós vemos as outras pessoas realizando os seus sonhos aqui na terra. Mas, infelizmente, o pecado acabou desvirtuando, né, desviando, afastando Deus, né, do nosso relacionamento cotidiano. E Deus tinha lá o seu plano
né, que é justamente mandar o seu Filho, Jesus Cristo, para nos aproximar novamente de Deus, para que nós tivéssemos novamente Deus próximos a nós. Não é? E um trecho aqui muito importante está em Salmo 19, que diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, em toda a natureza, em todo esse processo de criação, em tudo que Deus realizou, nós vemos o poder de Deus e o seu propósito de conviver com o homem, de conviver com as pessoas de uma forma geral, né, que as pessoas fossem felizes e vivessem aqui de forma harmônica aqui na Terra. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Rodrigo, que nos trouxe aqui o tópico 1, a respeito da origem e propósito da criação. Aprendemos que a origem do próprio universo é o próprio Deus que o criou para a sua glória. Devemos, meus irmãos, nos deleitar então na informação de que Deus é um Deus criador, de modo que a própria ciência, tem chegado à conclusão de que é impossível que um universo tão perfeitamente organizado seja fruto de um mero acaso. Não se forma um livro quando nós jogamos uma sopa de letrinhas, por exemplo, no chão. Se você está com a sopa de letrinhas, aquelas infantis, e deixa que ela caia no chão, jamais, a não ser que seja uma sorte assim absurda, haverá alguma informação de fato ali inteligente. Mas, se há uma criação perfeita, nós também podemos concluir que há um Criador perfeito que criou todas as coisas para a sua glória. Que Deus abençoe o pastor Rodrigo. No tópico 2, nós veremos as amostras da glória de Deus no homem. Vimos então a origem e o propósito do universo, que é glorificar ao Senhor. E no tópico 2, com o pastor Ocimar, vamos ver as amostras dessa glória de Deus que também se revela ao homem. A paz do Senhor, pastor Ocimar. Paz do Senhor, pastor Abit, pastor Rodrigo Cabreiro, paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Rodrigo, parabéns pelo tópico 1, muito bem explicado, explanado. E nós vamos para o tópico 2, meus irmãos, falar sobre essas amostras da glória de Deus no homem, vai falar sobre a corregência de Deus, as amostras nas ações e palavras, e vamos finalizar o tópico 2 com o estágio no Éden. Então, dentro desse tópico, primeiro, a corregência com Deus, Deus criou o homem para ser uma pessoa que tivesse autoconsciência, autodeterminação e santidade. Eclesiastes 7:29 diz o seguinte: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Olha o que diz Efésios 4:24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o que nos diz também Colossenses 3:10: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento. Segundo o quê? Segundo a imagem daquele que o criou. Essa imagem que Deus criou o homem, criou a mulher. Esse homem que é autoconsciente, que é autodeterminado, que possui santidade. E nessa criação, então, Deus incumbiu o homem com a responsabilidade de reproduzir-se e sujeitar a sua superintendência à terra e tudo que nela havia. A partir disso, então, Deus determina o papel do homem por meio dos atributos comunicáveis de Deus. Quais são os atributos comunicáveis? Amor, santidade, justiça, verdade, veracidade. Esses são os atributos comunicáveis de Deus para o homem. Sabedoria, justiça, misericórdia. Então isso é o que Deus comunicou ao homem. Olha só que grandeza desse Deus tão imenso, de que a nossa capacidade humana não consegue chegar porque é tão limitada. Sabia que esse Deus tão grandioso, como o pastor Rodrigo nos ensinou no tópico primeiro, que ele comunica alguns atributos conosco. É claro que esses atributos mesmo sendo comunicáveis, eles são limitados. É claro que nós não temos a sabedoria de Deus.
mas ele comunica a sua sabedoria conosco. Nós não temos uma justiça divina como a dele, mas ele comunica para que tenhamos uma justiça. Quando tenhamos que decidir sobre algo, quando tenhamos que ser misericordiosos com alguém, quando temos que ser verdadeiros com alguém. Esses são os atributos comunicáveis de Deus. Então, com isso, Deus compartilhou com o homem a regência sobre tudo que há na terra. A gente fala muito em regência, o pessoal que é da área de educação, eles entendem muito o que é regência, né? Então, quando às vezes a pessoa vai ler essa corregência, principalmente que a corregência ela mudou com um novo arcabouço ortográfico, aí você fala, o que essa corregência aqui de Deus está dizendo? Essa corregência é essa verdade compartilhada de Deus com o homem. Ele atribui ao homem reger também tudo aquilo que foi criado, o gado, os animais, as aves. Ela é tão uma regência que Deus chamou Adão, chamou os animais e as aves, Adão, isso aí é contigo. Deu nomes a eles, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, por ter Deus compartilhado alguns de seus atributos e ter feito o homem corregente e coroa da criação, isso não faz o homem pequeno Deus. Como alguns dizem por aí, que isso é uma das heresias de que alguns pregam. Que o homem, por ter esses atributos, por Deus ter falado que ele é a imagem segundo a imagem de Deus, ele então tem esse simbolismo de ser um pequeno Deus. Então, já que Deus fez a comunicação de alguns de seus atributos, criou então a sua semelhança, então, já que nós temos a semelhança de Deus, nós somos o quê? Pequenos deuses. Mas isso não passa de heresia, irmãos. Porque nós não somos pequenos deuses e nem chegamos aos pés. O que a Bíblia diz, nós fomos feitos coroa da criação um pouco menor do que os anjos. Somente isso. Mas fomos criados por Deus como filhos por adoção. Para qual propósito? De glorificá-lo. Então, o propósito de Deus para nós é glorificar o nome. Assim, a humanidade foi criada para governar e exercer controle sobre a terra e seus recursos, tendo um papel privilegiado nesse cenário. Então, nós somos privilegiados por termos essa autodeterminação, essa autoconsciência sobre esse compartilhamento dos atributos comunicáveis de Deus para governarmos e regermos o mundo sobre tudo que Deus criou. A natureza, os animais, tudo isso foi colocado para que o homem regesse, é claro, com sabedoria e não destruição. Olha o que diz Salmo 8, versos 3 a 9. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Nós temos domínio sobre tudo aquilo que Deus fez, e é sabedoria divina concedida ao homem. Nós nos encontramos aqui adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas se observarmos, é claro que nós não adoramos templos feitos por mãos humanas, mas vários pregadores já estiveram aqui falando sobre a beleza deste templo. Isso aqui é o quê? Nada mais, nada menos do que a sabedoria e a inteligência que Deus deu ao homem. Por isso que devemos contemplar as belezas de Deus quando vamos numa praia e vemos aquelas ondas, quando passamos numa parte rochosa. Quando a gente vê tudo isso, a gente vê a criação de Deus, a beleza de que Deus fez. Continuando, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Admirar as coisas que Deus fez. E a gente parte por 2.2, que a glória no homem nas ações e palavras. Deus delegou ao homem todas as ações que seriam necessárias para a sua existência na terra. Quando estudamos liderança, dentro da liderança existem vários conceitos, né? Liderança autocrática, participativa, democrática, e por aí vai. Aqui a gente trata sobre a liderança
delegada de Deus para o homem, que diz sobre delegar ao homem dar nomes a todos os animais e às aves, sendo que Deus respeita essa ação delegada a Adão. Então Deus chama Adão e fala, pode dar esse nome. Adão chega e chama, você vai ser chamado vaca, você vai ser carneiro ou ovelha. E Deus respeita aquilo que Adão fez, porque ele delegou ao homem a respeito de tudo aquilo que Deus permitiu que o homem fizesse. Deus deu autoridade e inteligência com capacidade de articulação para domínio de tudo. E embora tenha recebido poder para liderar, o homem pecou como líder e como liderado no jardim do Éden. Ainda hoje recebemos de Deus a oportunidade de liderança. Liderança no trabalho, liderança na igreja, liderança no lar, como pais, como mães. E só é bom líder aquele que sabe receber, aquele que aprendeu a ser liderado. Portanto, ações e palavras concedidas ao homem por Deus devem ser vistas de forma a glorificá-lo e estabelecer um relacionamento sincero com Deus em todo o nosso estilo de vida. Assim, cumprindo o ID de Jesus, cumprimos o evangelho de levar outras pessoas aonde? Ao propósito original de Deus, que é em Gênesis. Um estudioso ele diz o seguinte, sem o livro de Gênesis, ficaríamos incompletos sem entender muito bem o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Gênesis é tão importante que ele perpassa toda a Bíblia. O apóstolo Paulo vai citar sobre isso, o apóstolo Pedro vai falar sobre Gênesis. E aí a gente entra para um estágio no Éden, que é o último tópico. No Éden, Deus deu ao homem direitos e deveres. Direito de subjugar os animais, as aves e todo o gado. Mas esse direito de subjugar tudo não é o direito de maltratar aquilo que Deus deu. Então, se Deus deu para a gente ter o direito de conservar a natureza, nós não temos esse direito também de subjugar na intenção de destruir a natureza e também os animais. Porém, ao invés de subjugar a serpente, o homem se sujeitou às suas sutis palavras. Está lá em Gênesis 3, de 1 a 6. Assim, o homem comete o erro e peca contra Deus. Então, nesse diálogo com a serpente, o homem comete o primeiro erro, o primeiro pecado, o segundo erro e o segundo pecado, a dar ouvidos o que a serpente falava. Pois bem, finalizando, segundo o comentário Beacon, e aí eu puxei isso aqui porque é interessante, eu achei interessante isso aqui. O comentário Beacon, ele argumenta o seguinte sobre a serpente. Os argumentos da serpente atraíram 3 facetas da natureza da mulher. Falando sobre mulher, a gente também estende ao homem, tá? Cada uma parte legítima de sua natureza de criatura. A fome física foi estimulada, pois aquela árvore era boa para se comer. O apetite estético foi provocado, pois era agradável aos olhos. E a capacidade de sabedoria e poder foi atiçada, pois era árvore desejável para dar entendimento, o que incluía a habilidade de dominar os outros. É o que mais o homem procura, dominar os outros por meio do seu poder. Seu marido a seguiu na desobediência. Então, a desobediência foi o pecado do homem contra Deus. E o estágio no Éden acabou reprovando esse estágio. Éden, jardim do Éden no hebraico diz jardim Agã, Gã, aliás, que simboliza na realidade esse jardim. E o Éden, como não tem uma tradução específica, ele foi transliterado da Septuaginta da Vulgata, que quer dizer paraíso, quer dizer delícia. Então seria jardim do paraíso, jardim das delícias. Por isso que o Éden era muito bom. Então, por isso que Cristo Jesus veio para restabelecer a reconexão com o homem, para trazer de volta a esse jardim, que isso acontecerá mais lá na frente, na eternidade, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastor Ocimar nos ensinou aqui sobre as amostras da glória de Deus no homem. Portanto, no tópico 1, vimos sobre a origem e o propósito da criação.
E no tópico 2, as amostras dessa criação perfeita em que Deus é glorificado também através do homem. O pastor Osimar começou nos ensinando sobre os atributos comunicáveis de Deus. Aos irmãos que não se lembram, há pelo menos 2 gêneros de atributos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que, como o nome diz, Deus comunica conosco, que nós também podemos aplicá-los, como a bondade, como a justiça, como a veracidade, e o pastor Osimar deixou bem claro a nós. E há também os atributos incomunicáveis que só pertencem a Ele, como a onipotência, a onipresença, a onisciência. E justamente o fato de termos os incomunicáveis, isso nos mostra que não somos pequenos deuses, somos limitados, mas somos também coroa da criação. Nós aprendemos também com o pastor Osimar que nós temos uma espécie de corregência com Deus, de modo que temos um mandato também a ser cumprido. E vimos também que passamos um estágio no Éden, nós enquanto humanidade, e infelizmente reprovamos nesse estágio. Mas o tópico 3 nos fala sobre a restituição do propósito original. O nosso texto de referência, Gênesis 1, 28, nos fala que devemos sujeitar a terra, dominar sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a face da terra. E por conta da queda, muitos de nós pensamos que estamos agora livres desse mandato a ser cumprido. Mas é o que nós vamos aprender. A resposta, se devemos ou não continuar com o propósito original da criação, mesmo após a queda, é o que vamos aprender no tópico 3 com o pastor Rodrigo novamente, a restituição do propósito original. Amém. E o apóstolo Paulo, ele deixou registrado em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa é a situação do homem em função dos erros que o homem cometeu, das escolhas no passado. Então é tão importante nós termos boas escolhas, né? Mesmo com o pecado original, mas nós sabemos que pecamos. Romanos 8:23 fala que o salário do pecado é a morte. Então não tem dúvida que cada um vai receber aí o seu salário em função do pecado. Mas 1 de João 1,9 fala também o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, graças a Deus que nós temos essa possibilidade de confessarmos os nossos pecados e termos a certeza que Deus há de nos salvar. E graças a Deus que Deus mandou o seu Filho, né, que foi morto antes da fundação do mundo, então já tinha esse plano Jesus já tinha aceito, e o plano de salvação é para uma restauração completa do homem. Não é apenas para a salvação, mas é algo completo, que atinge também aí o nosso papel como homem, né, o papel da mulher na sociedade, que são fundamentais para nós, para que nós possamos viver em família. E a família é algo que Deus criou, nós já falamos a respeito disso, é algo tão maravilhoso, nós podemos conviver com a nossa família, desfrutarmos a presença dele. Então, em todos os aspectos sociais, nós como pessoas, né, a restauração que Deus propõe para a humanidade é uma restauração completa. E quantas pessoas nós vemos aí que elas têm uma vida completamente transformada, completamente restaurada, porque esse é o desejo de Deus. E Deus, ele não destituiu o papel do homem na criação. Então, esse papel do homem, ele permanece, né? Embora o homem tenha pecado, como está lá em um resumo em Gênesis 3, 17 a 19, então que está escrito assim, Gênesis 3, 17 a 19. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti.
com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Né? Então nós vemos essa falha que o homem cometeu, como o pastor Arbet aqui, nós fomos reprovados, né, nesse estágio inicial, mas o nosso papel como homem, o papel como mulher, ele continua sendo importante, fundamental aí na criação. Né? Nós observamos dentro do processo de criação que por último chegou o homem e depois a mulher. Né? Ou seja, Deus preparou tudo para que nós tivéssemos aqui uma existência abençoada, para que tudo aquilo que nós precisamos estivesse aqui disponível, né, no planeta Terra. Nós vemos até um destaque que Deus dá para a criação do nosso planeta, toda uma atenção à narrativa de como foi a criação, como foi a restauração aí do planeta, né? E o homem colocado ali, ao final, como coroa da criação, para comandar as ações aqui na terra. Então esse papel continua e nós temos que buscar a Deus, pedir a Deus sabedoria para que esse planeta que nos foi dado, tão bem preparado, tão bem feito, né, com tudo que nós precisamos existente aqui no planeta Terra, que nós possamos cuidar. Infelizmente, a humanidade não tem tomado o devido cuidado aqui com o nosso planeta, né? Mas cabe ao homem estar gerindo, estar buscando meios para que o planeta continue de forma harmônica, né? Então esse encargo de dominar o planeta, de dominar os animais, ele permanece para nós como homens, né, como inteligência, como capacidade. Então nós temos que buscar aí alternativas com a nossa inteligência, com a capacidade que Deus nos deu. Lembrando de Tiago 1:17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então nós agradecemos a Deus pelos talentos que Deus dá, para alguns determinados talentos, para outros talentos, né, conforme a capacidade de cada um. Né? E nós temos aqui no planeta que sermos o quê? Espelho de Deus, como diz John Piper, né? Nós somos espelho de Deus, nós temos que refletir Deus aqui no planeta, nas nossas ações, né, com todas as dificuldades que existem, mas nós devemos estar buscando a Deus aí no nosso dia a dia, na igreja, com os irmãos, na oração, né? E temos certeza o quê? Que nós temos aqui uma posição elevada na criação, né? Uma posição que realmente de domínio, como a palavra de Deus nos fala, mas nós temos também o quê? Uma responsabilidade muito grande. Então nós temos que agir com zelo, né? Portar essa imagem que Deus nos deu em tudo o que nós estamos fazendo, nas nossas ações, né? Para que o planeta continue e para que a vida, né, tenha condições aqui nessa casa que o Senhor nos deu e nos colocou aqui de forma, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta preparação para nós vivermos aqui. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Rodrigo. Meus irmãos, nós temos aprendido aqui sobre a origem e o propósito da criação. Vimos também sobre as amostras da glória de Deus no homem. E no tópico 3 aqui, iniciamos com o pastor Rodrigo sobre a restituição do propósito original. De modo que a queda, mesmo sendo a origem de toda sorte de males que permeiam a nossa sociedade, ela não nos exime da nossa responsabilidade enquanto agentes de Deus para a restituição desse propósito original. Portanto, devemos glorificar a Deus e administrar muito bem a boa e perfeita criação que Ele nos deixou. Muitos de nossos irmãos, ou alguns, melhor dizendo, são ambientalistas a ponto de tratarem o próprio
universo ou a própria terra como se fosse um Deus. Muitos pregam um panteísmo velado, e não é isso que nós pregamos. Mas, por outro lado, outros cristãos não têm um zelo com a criação perfeita de Deus e se esquecem da responsabilidade também de administrarmos a sua boa e perfeita criação. Que Deus nos ative novamente para sermos instrumentos dele nessa restituição do propósito original. E ainda nos tópicos 3.2 e 3.3, continuaremos falando sobre essa responsabilidade que nos é cabida, de modo que não devemos limitar o nosso potencial de glorificar a Deus, e temos como exemplo também Jesus Cristo, o servo perfeito de Deus. Não é isso, pastor Osimar? Amém. Peço a missão pastoral, pegaram a sua palavra que nos antecedeu, que ele falou sobre que existem aqueles que adoram tanto a natureza que se chega a adorar o Deus Pan, e aqueles que sejam ao ponto de desleixar sobre isso. Então devemos ter um equilíbrio sobre tudo aquilo que fazemos. Por que eu puxei essa fala do pastor Abs desse equilíbrio? Porque o 3.2 fala sobre que não limite seu potencial de glorificar a Deus. E esse potencial, vamos falar aqui, eu quero que você tenha equilíbrio sobre isso, porque cada ser humano tem um potencial dado por Deus para desenvolver seus atributos e glorificar a Deus. Nós não temos limite de potencial para glorificar a Deus. Devemos glorificar a Deus sobre tudo e sobre todas as nossas energias. Mas a lição deixa claro de que o culto no Éden, ele foi validado por práticas e ações do homem e na adoração a Deus, mas acabou se deteriorando com a queda, que já foi ensinado desde o tópico 1º. Então isso serve para nós de um alerta quando excluímos Deus de nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. O que eu quero dizer quanto a isso? E a lição ela também traz alguns pontos a respeito. De que às vezes, irmãos, nós deixamos de glorificar a Deus, de entender esse potencial que nós temos de acordo com os atributos divinos, atributos esses que nós já falamos: misericórdia, verdade, bondade, justiça, misericórdia, e por aí vai. Dentro disso nós temos esse potencial. Só que ao invés de pegarmos isso e colocarmos no nosso dia a dia, na nossa vida comum, nós excluímos isso e só fazemos isso quando estamos aqui nesse momento, na hora do culto. Aí vamos para os nossos lares e aí voltamos com a nossa mente que eu tenho que adorar a Deus de 6 às 8 da tarde. E aí amanhã é segunda-feira e eu estou no meu local de trabalho, estou na faculdade, estou onde quer que seja, e a gente exclui essa adoração de glorificar a Deus. E aí acabamos limitando esse potencial que há em cada um de nós. Por isso que temos que deve ser um alerta para cada um de nós. Então, o nosso dia a dia, se houver algo que não for apropriado para o Senhor, então não serve para nós. Esse é outro ponto fundamental, de que aquilo que não serve para Deus também não serve para nós. E aí, dentro desse processo de restituição do propósito original, que é o tema central do tópico 3, a gente faz uma reconexão e passamos para o último tópico, que é o 3.3, que é o servo perfeito de Deus. Porque o homem, ele só reconecta com Deus por meio da Mãe Santa? Não. Por meio da Aparecida? Não. Por meio de quem? Vocês que nos ouvem, não aqui na igreja, mas pela internet pode ser gente que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo. O homem só é reconectado com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somente por Ele, através dEle. Ontem estava ouvindo alguém falar o seguinte: amanhã é Páscoa e nós adoramos Jesus Cristo e agradecemos a Mãe Aparecida. Então a gente vê que há um problema nisso, não para nós, porque nós reconhecemos esse servo perfeito de Deus. Então este servo perfeito é Jesus Cristo, e com ele houve a reaproximação do propósito de quê? Da criação. Então, por meio de Cristo Jesus, nós somos reaproximados dessa criação que foi feita lá no Éden. É claro, irmãos, que nós não chegaremos aos 100%, porque ainda estamos em corpo mortal, mas haverá um dia
que essa reaproximação ela será 100%, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, o propósito original da vida, a comunhão plena com Deus, acontecerá daqui a pouco. Segundo o apóstolo, falta só um pouquinho. As traduções antigas falam só um pouquinho de tempo, para aqueles que são mais antigos. E aí eu deixo para nós Filipenses 2, 7 e 8, que diz o seguinte: esse servo perfeito, o que ele fez para reaproximarmos de Deus? Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse servo obediente fez isso, esvaziou-se para reaproximar eu e você da cruz, para reconectarmos junto com Deus, para termos uma plena comunhão com Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, como está em Gênesis 1:1, como dito pelo pastor Rodrigo. Amém? Mas ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Pastor Arbit. Glória a Deus. Obrigado, pastora Simar. Meus irmãos, já estamos concluindo a nossa lição e eu deixo aqui um tempo para as considerações finais dos nossos professores que também nos ensinaram a palavra de Deus. Volto aqui com o pastor Rodrigo e em seguida o pastor Osimar novamente. O Salmo de número 150, Salmo 150, ele nos chama justamente o quê? Para nós termos uma vida de louvor a Deus. Então ele diz aqui, vou pegar a partir do versículo 4. Louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então esse é o nosso papel, a nossa vida deve ser baseada justamente no louvor a Deus, uma vida de gratidão, uma vida de alegria, uma vida que nós temos que dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que Tu fizeste. E o homem, mesmo tendo errado, Deus não abandonou o homem. Pelo contrário, Deus já tinha um plano perfeito para retomar essa comunhão com o homem. Porque uma alegria que Deus tem é justamente o quê? Ter comunhão com o homem. Ele fez tanto esforço, mandou seu filho, não poupou nada, mas o desejo de Deus é o quê? É que nós estejamos na presença dEle, que nós tenhamos comunhão com Deus. Num mundo aí com tantas mensagens, uma certeza que nós temos é o quê? Que nós temos um Deus que nos ama e que faz tudo por nós. E que nós temos que ser gratos. A gratidão é algo que fala muito ao meu coração. Às vezes as pessoas trabalham, se esforçam, e as pessoas não têm gratidão por aquilo que foi feito. Nós temos que ter gratidão, agradecer a Deus, que mesmo nós não merecemos, Deus tem nos abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Simar. Amém, irmãos. Dentro desse plano perfeito de Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito, eu anotei aqui, porque se eu não anotasse, eu não ia lembrar nesse momento. Então aqui diz o seguinte: fomos criados por Deus e para Deus. Então, por isso que nós glorificamos somente a Deus, irmãos, por meio de Jesus Cristo, Senhor. E aí é o seguinte, uma pergunta para nós. O que é que os anjos veem e os fazem prostrar e cantar santo? O que é que os serafins veem? O que é que os querubins veem? O que é que os 24 anciãos em Apocalipse veem? Eu acho que é isso que a gente vai ver um dia. Amém. A glória do Senhor não tem como mensurarmos na sua totalidade. Mas um dia o veremos como os anjos veem e cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor com palmas, porque Ele é digno.
Deus abençoe o pastor Ocimar, pastor Rodrigo, que também nos ensinaram a respeito dessa lição de número 2, a criação revelando a glória do Criador. O nosso comentarista, nosso bispo Abner, foi muito feliz, por exemplo, no tópico 3.2, que diz o seguinte: não limite seu potencial. Se ele parasse apenas aqui, seria mais uma mensagem como qualquer outra, de algum treinador, de algum especialista em desenvolvimento pessoal. Mas ele continua dizendo: não limite seu potencial de glorificar a Deus. Qual o propósito do homem, portanto? Como o nosso comentarista citou aqui, o John Piper, não é isso? O propósito do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre. O propósito do homem é glorificar ao Senhor em cada aspecto de sua existência. Deus criou tudo perfeito para a sua glória e nós temos uma responsabilidade nisso. Efésios 2:10 nos diz que somos feitura sua, criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você e eu, meus irmãos, devemos nos lembrar que Deus criou um mundo perfeito e Ele nos criou como sendo corregentes. Ele mesmo sendo onipotente, nos delegou responsabilidades de glorificá-lo através da criação, através das nossas vidas. E o pastor Rodrigo nos encerrou de uma maneira muito especial. O que nos resta, portanto, é louvar ao Senhor em cada aspecto da nossa existência, de modo a nos deleitarmos em sua santa presença e também alimentarmos a esperança de que um dia o veremos face a face como Ele é. Que Deus abençoe os nossos professores. Eu gostaria que os irmãos aplaudissem ao Senhor pela vida do pastor Rodrigo, do pastor Ocimar. Vamos nos colocar de pé. Muito obrigado mais uma vez, amados pastores, por tanta dedicação de sempre, por tanto esmero. Realmente nós estamos saindo aqui alimentados pela palavra de Deus. Na nossa próxima lição, lição de número 3, aprenderemos sobre o Criador se relacionando com o ser humano. A nossa jornada aqui trimestral pelo livro de Gênesis está apenas começando e os irmãos ainda estão em tempo de embarcar conosco aqui nessa viagem através desse livro que é tão importante, que nos dá os fundamentos da nossa fé cristã, no Antigo e no Novo Testamento. Vamos orar ao Senhor com o pastor Rodrigo e logo em seguida o nosso Baleia News fazendo a transição aqui para o nosso culto de celebração matinal, devolvendo aqui a direção, a diretoria da nossa igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque nós temos servido a um Deus que é maravilhoso, que cuida de nós em todas as coisas. Senhor, nós te louvamos por este dia, pela Tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações. Ó Pai, que Tu continues abençoando a escola dominical, abençoando cada servo Teu, animando, encorajando, que participe das atividades, Senhor, das aulas, Senhor, e que Tu também fale por meio dos professores, das atividades, Senhor. Nós te louvamos por tudo. Senhor, continua presente neste culto, falando aos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua condução, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, meu Deus. Continua presente, Senhor, continua falando aos corações, Tu sabes as nossas necessidades, continua abençoando e livrando a Tua igreja. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Guarda, Senhor, a Tua casa, guarda o Teu povo, Senhor, no meio de uma geração perversa, Senhor. Mas nós sabemos que Tu estás conosco, Tu nunca nos deixaste em nenhum momento, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado pela criação, pela família, Senhor, por tudo que temos e por tudo que somos. Nós somos gratos a Ti, porque dependemos e precisamos de Ti em tudo. Em nome de Jesus. Amém.